Pod 2Cast. Oferecimento. Tradição Comedoria. Especialista em massas e carnes. Peça pelo WhatsApp 996344957. Fala, turma. Salve, salve, galera. Tudo certinho com vocês? Estamos aqui em mais um episódio do nosso Pod 2Cast. Já agradecendo demais aí a sua audiência, você que já se inscreveu no nosso canal, você que está assistindo agora e ainda não se inscreveu, se inscreva lá, é muito importante aqui no nosso Pod 2Cast, como também na nossa plataforma Play Hits TV no YouTube, tá? E não esquecer de tocar o sininho lá para você receber as nossas novidades. Estamos trazendo por aqui mais uma edição, mais um episódio, mas antes falando dos nossos patrocinadores, ou melhor, do nosso grande patrocinador que é o Tradição Comedoria. Se você ainda não experimentou os pratos deliciosos do Tradição Comedoria, você tem que experimentar. Ele fica no Alphaville 1, Pernambuco 1 e Alphaville Francisco Brenan. Um abraço aí para o nosso querido Eduardo. E para você aí, ó, só almoço, tá, galera? Você tem aí o nosso QR Code na telinha, tá? Já para você acessar, conhecer o cardápio do Tradição Comedoria e também o nosso WhatsApp para você chamar no Zap, no iFood, né? Que é o 99634-4957. 99634-4957. Está no ar mais uma edição do nosso Pod 2Cast, hoje trazendo, acreditem, um jovem de 23 anos, e que já entende tudo do mercado de finanças, vai falar para a gente, vai trazer algumas dicas importantes para enriquecer cada vez mais, né? Você que tem vontade de investir, questão de bolsas de valores, ações, o que fazer, não tem um norte na sua vida. A gente vai passar a ter conhecimento agora com esse jovem empresário que é o Douglas Gonçalves. Grande Douglas. Obrigado pelo convite. Não entendo de tudo, mas eu entendo um pouquinho. Eu é que agradeço demais aí a sua presença aqui. Você que é tão jovem, né, cara? E vai trazer pra gente já uma experiência tão boa, né, no mercado. Espero poder agregar alguma coisa. Com certeza. Fala pra gente aí como começou a tua paixão por esse mercado, cara. Então, começou lá em 2016. Eu comecei, quando eu abri minha primeira conta bancária, eu tinha 16 anos, peguei uma vaga de jovem aprendiz, e aí com conta em banco e tudo mais, eu, preciso começar a entender como organizar minhas finanças, preciso começar a entender como é que eu organizo o meu financeiro, vamos dizer assim, né? E também juntou também com todo o advento da internet, né? A gente teve grandes influenciadores que começaram a surgir nesse período também. Você vê Thiago Nigro, Bruno Perini, Thiago Reis e tudo mais. E foram grandes inspirações também para mim. E foi basicamente nessa época. Então, comecei aí a estudar, a analisar e tudo mais. E comecei a investir meu próprio dinheiro. Enquanto que a maioria da sua geração, da sua idade, estava começando, né, a navegar nas páginas de Instagram, que estava no início, sim, né? Estava naquela loucura do Facebook e tal, você estava procurando outra coisa. Você estava atrás de um mercado totalmente não popular na tua idade, vamos dizer assim, né? Exato, assim, sempre foi algo que chamou muito a minha atenção, sabe? Entender como é que as coisas funcionam, como é que o mercado funciona, a bolsa de valores e tudo mais. Então, eu ia acompanhando ali e tudo que ia acontecendo, eu ia tentando entender o porquê que aquilo aconteceu e isso me fez ir aprofundando cada vez mais. E inicialmente comecei com recursos próprios e depois eu não tenho muito recurso, né? Eu era jovem aprendiz e tudo mais. Eu falei, tentar ajudar meu pai, investir a grana dele. Seu pai é advogado, Meu pai é advogado. Ah. Então, tentar ajudar meu pai, investir a grana dele, tentar ajudar meu avô. E aí, com isso, as coisas vão expandindo e tudo mais. Daqui a pouco, amigo do pai, daqui a pouco, tudo mais, bibi. E aí, foi quando depois eu descobri a profissão do assessor de investimento e fui correndo atrás. Agora, interessante. Na nossa geração, a gente é a geração do porquinho, sabe qual Sim. De juntar o dinheirinho Sim. ali, as moedinhas. O cofrinho. O cofrinho, né? Cada um tinha o seu cofrinho em casa. Você
dessa mesma forma, só que diferenciado, né? Como foi isso aí? Você tinha a sua mesada, você ganhava a sua mesada? Eu ganhava uma mesadinha e também era jovem aprendiz, né? Então, se você só guardar no porquinho, você tá perdendo dinheiro, né? Porque aquele dinheiro ele tá parado. Tá sendo defasado pela inflação, né? O que ele comprava quando você guardou já não compra quando você vai retirar ele. E a grande questão é como fazer esse dinheiro não só deixar de ser defasado, assim como eu ganhar capital com esse dinheiro. Onde é que eu posso colocar esse dinheiro que ele vai me render frutos além do que ele está sendo defasado, né? E aí você tem várias opções dentro do mercado, né? Tem o mercado de renda variável, mercado de renda fixa. O mercado de renda fixa hoje, por exemplo, está um mercado bom também, porque está alto, né? Selic está 10,25% ao ano. Então, você consegue aí, dando uma buscada, filtrada no mercado, só em renda fixa você já consegue talvez 1% ao mês. Então, 1% ao mês, é um número bom, né? Principalmente se você consegue manter isso por um prazo muito grande, né? E aí você começa juro composto e tudo mais. Sei. Agora, você, aos 16 anos, você já começou a dar toques para o teu pai e teu avô? Porque... E eles acatavam de boa, assim? De início tinha uma resistência. Sabe o que é isso, menino? Porque é muito novo e tudo mais. Então existe uma resistência. Mas é algo que eu sempre tentei vencer com resultado, né? Eu tô fazendo isso, eu ganhei isso. E aí, então tá, toma esse dinheirinho aí, vamos ver no que é que dá. Olha o que aconteceu com esse dinheiro e tudo mais, né? E a maior prova de resultado foi em 2018, lá. Tava rolando as eleições, né, 2018, presidenciais, Sim. E foi quando teve aí toda a pesquisa que saía com o Bolsonaro na frente. Sim. Tem uma empresa nacional, que é a Forja Taurus, que é a empresa de armas. Armas, da Taurus, né? Forja Taurus, ela é a empresa nacional de armas, ela vende tanto aqui no mercado interno, mas ela vende muito, ela exporta muita arma também. Então, toda a pesquisa que saía com ele à frente das pesquisas, essa empresa pipocava na bolsa. Então, eu vi esse movimento surgindo e falei, tem uma oportunidade aí, né? Um efeito manada e tudo mais, pode ser uma crista que caia. Você tinha uns 17, 18 anos por aí, né? Foi por volta aí de outubro, eu faço aniversário em setembro, eu tinha recém-18. Recém-18. E aí eu, tem uma oportunidade aí. Então, entrei aí com minha grana e a grana de algumas pessoas aí a R$ 2,63, preço médio de entrada. E a gente saiu a R$ 12,50 e pouco. Então, R$10 por cota em coisa de 15, 20 dias. E as pessoas entraram através do teu conselho, né? Do teu convite, exato. Né? E aí isso foi uma grande validação, né? Sendo que isso também me trouxe um estresse muito grande, né? Eu estava em pleno 3º ano do colégio, então abri o mercado 10 da manhã, eu já estava no celular aqui acompanhando o mercado e tudo mais. É mesmo, cara? Porque não podia perder o que estava acontecendo, né? E me sentia muito pressionado, né? Preciso fazer isso dar certo, né? Senão ninguém vai mais confiar no que eu disser, né? Exatamente. E no fim deu certo, a gente terminou a operação com lucro, tudo mais, blá, blá. Esse foi o teu start, assim? Foi o grande start, assim, sabe? Porque depois que isso aconteceu, eu falei, tá, legal. Deu certo, tudo mais, mas eu preciso achar uma maneira de fazer isso de uma maneira mais inteligente, de ter retornos bons, mas de uma maneira que não me estresse tanto, que não me desgaste tanto, né? Exato. Porque eu ia dormir pensando, se o mercado amanhã abrir com ela caindo, se sair uma pesquisa que não é boa e tudo mais para aquela operação em si, eu vou ficar a Deus dará, né? Isso. Então aí, depois que isso aconteceu, que terminou e tudo mais, eu falei, preciso me profissionalizar mais, preciso estudar mais. E aí foi quando eu fui para São Paulo fazer um curso. E lá eu conheci a profissão do assessor de investimento. E aí, quando eu descobri, até porque também, quando eu estava fazendo tudo isso, eu achava que era algo que eu estava inovando, assim, né? Sim. Que não era um mercado regulamentado, mas já existia regulamentação, você tinha que estar vinculado na corretora, tinha que estar em um escritório que está vinculado na corretora. Então... Tem que ter o registro também? Tem que ter o certificado da Ancor, né? Então, você tem que tirar esse certificado. E aí, eu fui correr atrás disso. Então, passei aí uns meses estudando, em 2019.
e fui tirar o certificado. Agora, nesse curso que você foi fazer em São Paulo, você tem o quê? Os 18 anos, né? Tinha mais alunos da tua idade ou tinha já só adultos, pessoas 30 mais? 30 mais. Você era o caçula. Era o caçula. E todo mundo vinha conversar comigo porque ficava curioso, né? Pô, qual que é a tua história e tal? O que eu ia fazer aqui? E eu explicava para eles e tudo mais. A maioria que foi fazer esse curso, eles queriam muito mais aprender como investir os recursos próprios, né? E eu tava lá também, obviamente, para aprender como investir recursos próprios, mas também para entrar na área como profissional, né? Sim. E aí foi lá que eu descobri a profissão do assessor. Inclusive, a história engraçada é quando eu fui fazer o exame lá da ANCOR para tirar o certificado, de fato. E eu fui lá fazer o exame, tinha mais umas 15, 20 pessoas, assim, para fazer o exame também. E todos eles, assim... alguns podiam ser pai do meu pai, e se não poderiam ser pai do meu pai, tinha a idade ali do meu pai para cima. E eu lá, 18 anos, assim, para fazer o exame. O que é que esse menino tá fazendo aqui, né, velho? Exato. Mas deu tudo certo e foi tranquilo. Aí você voltou para cá e já... não com tanta experiência, né? Mas já com uma certa bagagem de conhecimento e tal. Exato. Né? E aí, pra seguir a tua carreira. Com o exame e estando credenciado, eu falei, tá, agora eu vou correr atrás de entrar em um escritório, né? Conversei com alguns escritórios aqui em Recife. Mas a gente foi conversando e tudo mais. E aí, uma das pessoas que eu conversava muito, que dava algumas dicas para ele também e tudo mais, falou, pô, ele é dono de uma construtora. Sei, aqui em Recife. Sim. E ele falou, ó, eu vejo que tu entende muito de empresa e tudo mais, a pessoa que tocava o financeiro aqui da empresa saiu, e aí, tu não quer tocar o financeiro aqui da empresa, não? E aí eu aceitei a proposta e, de momento, deixei um pouco a assessoria de investimento um pouco de lado, isso em 2019. E entrei no financeiro dele lá, para tocar o financeiro da construtora e tudo mais. Então, foi algo que realmente foi quando meu primeiro experiência e toque com o BPO financeiro, né? Que é o que hoje eu exerço, né? Tenho a empresa de BPO financeiro. Então, acabou que essas coisas se juntaram, sabe? Inclusive, hoje no BPO financeiro também, dependendo do nível de estruturação da empresa, a gente agrega um pouco desse conhecimento que eu tenho de investimento, né? Se a empresa tem uma estruturação boa já e tudo mais, a gente às vezes consegue investir alguns recursos dela em alguns ativos financeiros para eficiência financeira, sabe? Então, a empresa hoje, para contratar os teus serviços, né? Você tem um sócio, né? Isso. O interessante não é a empresa está começando. Pronto, eu vou abrir uma empresa aqui agora com Paulo Henrique e já contrato você para começar com a gente nessa empreitada aí. O interessante é que eu já esteja no mercado e com faturamento médio X. Exato. Perfeito. Mês, né? É perfeito. O ideal é que a empresa ela já tenha um certo nível de estrutura, sabe? Certo. Obviamente que a gente pode e vai auxiliar ela também a desenvolver um nível de estrutura de organização maior, financeiramente falando. Mas o ideal é que ela, por exemplo, fature cerca de 30 mil mais por mês, porque aí começa a fazer sentido ela delegar essas funções do BPO. Só para explicar o BPO financeiro, tá? O BPO financeiro é o seguinte: toda empresa ela tem que ter o seu departamento financeiro, né? Ela tem que ter pelo menos uma pessoa ali que está cuidando dos boletos que a empresa tem que pagar, emitindo os boletos. Não é o contador, não. Perfeito. O contador ele vai ali fazer os cálculos do imposto e das obrigações fiscais da empresa, né? O BPO financeiro ele vai cuidar aí desde as contas a receber, contas a pagar, emissão de nota fiscal, emissão de boleto, a comunicação financeira da empresa, né? E toda empresa tem que ter esse departamento financeiro e ela tem duas opções: ou ela internaliza isso, tem uma pessoa ali ou um departamento para cuidar disso, ou ela contrata uma empresa que presta esse tipo de serviço, que no caso
é o tipo de serviço que a gente presta. Que vocês fazem, que vocês prestam aí. Exato. Mas e aí, cara? Tem muitas empresas, vocês já têm uma carteira e tal, tem muitas empresas com a saúde financeira comprometida. Tem. Inclusive, tem, bastante. O que a gente mais encontra hoje é empresas que têm baixíssima estrutura financeira, sabe? Então, há empresas que têm uma confusão de PF, PJ, sabe? Então, o empresário ali utiliza os recursos da PJ como se fosse pessoa física, faz distribuição de lucro sem saber exatamente, não sabe nem quanto teve de receita, nem quanto teve de despesa, mas, tem uma grana que eu acho que está sobrando aqui, eu vou fazer aqui e tal. Então, a gente ajuda o empresário a criar um hábito e uma rotina de entender de que a PJ ela tem que andar com as pernas próprias, né? Então, a gente incentiva a deixar, por exemplo... O faturamento não é lucro, né? Exato, perfeito. A gente incentiva a deixar uma parte do lucro dentro da empresa, porque essa parte do lucro, inclusive, a gente consegue separar da conta corrente, por exemplo, investir em alguma coisa, deixar separado, algo que seja líquido mesmo, porque qualquer emergência já volta para a conta corrente, para cumprir qualquer tipo de obrigação. Sim. Mas que é muito para a empresa ela mesma conseguir tracionar os próprios investimentos dela. Quando eu falo investimento, não estou nem falando do mercado financeiro, tá? Estou falando, por exemplo, aqui no podcast, sei lá, vai trocar a televisão, ao invés de você, como pessoa física, colocar o dinheiro na empresa para a empresa investir nisso, ela, por si só, ter tracionamento para fazer isso. Então, é super importante, a gente tenta auxiliar todo mundo nesse sentido. Mas é muito comum essa confusão, muito comum. E muita gente também, é uma coisa muito cultural nossa, né, Douglas? De não buscar um profissional, uma empresa profissional para te dar essa direção, né? Para o teu crescimento, para o lado mais importante da empresa, que é o financeiro, né? E você não sabe, às vezes, que o dinheiro está indo pelo ralo, né? E não sabe o porquê. Exato. E não procura todo mundo tem essa sensação de que sabe fazer, né? Eu já tive essa sensação. Então, todo mundo tem essa sensação de que sabe fazer. E delegar o financeiro não é tão comum, né? Você consegue delegar marketing hoje em dia. Eu vejo pessoas, já peguei clientes que é excelente delegar funções. É um super líder, sim, mas no financeiro é algo que peca muito. Centraliza. Então, é muito comum isso, muito comum. E é algo que só realmente é a cultura que você vai, aos poucos, indo mudando, né? Entendi. E a questão aí de investimentos. O nosso mercado hoje, ele tem muitas empresas que têm o hábito de investir na Bolsa de Valores ou não? Ou é uma coisa... tímida ainda? Um pouco tímido ainda, mas é algo crescente, sabe? É algo crescente, algo um pouco quase que inevitável, sabe? Conforme as coisas vão evoluindo, conforme a estruturação das empresas também vão evoluindo, é algo que acontece, tá? Mas assim, em questão de bolsa, para empresa, geralmente só se for uma empresa específica daquela área, sabe? Você pega empresas em geral, ela pode investir e tudo mais, mas geralmente de forma um pouco mais conservadora, porque, de fato, o principal meio econômico da empresa é a atividade dela, né? E ela não vai fazer dinheiro com investimento, ela vai fazer dinheiro com a atividade dela. O investimento vai estar ali agregado para ela ter uma eficiência maior com os recursos que ela já tem. Mas o intuito não é fazer ela ganhar dinheiro com investimento, né? Isso vale a mesma coisa para a pessoa física, tá? Sim. Claro. Você investir, obviamente que o ideal é que todo mundo fique rico investindo e tudo mais. Mas, assim, a ideia não é que você fique rico investindo, você fique rico com o seu trabalho e o investimento ele vai garantir que você permaneça rico, né? Você se aposente rico, né? E não só durante a atividade, né? Sim. Isso acontece, 95% dos jogadores de futebol e de basquete, 5 anos depois que se aposentam, não tem a qualidade de vida que tinham enquanto jogavam. Sim. Então, e é algo que
daria muito bem para mudar esse cenário, sabe? Ô Douglas, a gente estava conversando antes de vir aqui para o estúdio, a questão de gerações, né? De riscos, né? A geração passada, aquela geração dos anos 70, anos 80, eles arriscavam mais. Era uma geração que tomava muito mais risco. Né? Hoje, o jovem, adolescente, 20, 21 anos, a gente ainda vê essa galera sem ter a pretensão de sair de casa, da casa dos pais. Né? Isso é o quê? Isso é medo? Isso é insegurança? Eu acho que eu não sei dizer exatamente a causa, sabe? Mas, de fato, é como você falou, assim, é uma geração que tem toma muito menos riscos, né? Meu avô conta histórias, assim, que não saiu para abrir uma empresa em tal canto, e aí comprou um imóvel, mas ainda não estava estabilizado, mas aí fez, e comprou um carro, e fez isso, fez aquilo. E eu ficava olhando assim, pensando, caraca, que loucura, assim, no sentido de, tipo assim, tomava risco de uma maneira que hoje em dia ninguém toma mais. Ia no voo cego. No voo cego, metendo a cara e fazendo. Se não deu certo, tenta outra coisa. Né? Mas era algo que ele sentiu essa necessidade de fazer isso, né? Era algo mais cultural, vamos dizer assim, né? Hoje a galera tá mais com o pé atrás, né? Hoje, às vezes, a pessoa tem medo de tomar risco de assinar uma CLT, né? É verdade. Às vezes a pessoa, mas é porque vai ser uma responsabilidade muito grande e não sei o quê. Enfim. O advento do MEI é uma série que você também domina, a questão... A gente não atende MEI hoje, porque a MEI ela tem um faturamento teto, né? 81 mil, né? E aí a gente não atende MEI. Mas a MEI é um facilitador muito grande, né? É um facilitador muito grande para o empresário que está começando. Então é interessante até também porque simplifica muito a questão tributária, né? Tributária. Simplifica demais. Então, para o cara que está começando, que não entende, que ainda... A primeira experiência, talvez, o MEI é muito interessante. Se você se enquadrar ali bonitinho, Douglas, legal. O Brasil, quando você começou com os teus 18 anos, você hoje faz o FRPE, né? Ou já terminou já o curso? Na época da pandemia, que foi para o modelo online e tudo mais, eu tranquei. Mas eu vou voltar agora nesse segundo semestre. Que é Ciências Econômicas, né? Isso. Certo. Na tua época, 4 anos atrás, você tinha muitas pessoas com investimentos no mercado de ações, hoje, no Brasil todo? Não. Eram menos, né? É um mercado também que está crescendo muito, né? Você pega, por exemplo, na época que eu comecei a investir, a gente tinha, em números, tá? Menos de 1 milhão de CPFs na Bolsa, tá? O que isso quer dizer? Menos de 1 milhão de pessoas investiam na Bolsa de Valores. Tinham qualquer quantia de valor na Bolsa de Valores. Hoje, a gente já passou de 3 milhões e está indo para chegar em 4. Certo. Então, o mercado está com uma pujança muito grande. Inclusive, também, quando você compara com outros pares, né? Estados Unidos, beleza. Estados Unidos é um exemplo, né, muito grande. Porque o americano, ele já doutrina as crianças, né? É algo geracional. Pequeno, né? Vai passando esse conhecimento de geração para geração, esse costume, né? Mas os Estados Unidos tem mais de 40 milhões de pessoas que investem na Bolsa de Valores lá deles. E aqui no Brasil, a gente está indo para 4. E a tendência é que só aumente esse número, né? E hoje é assim, você acorda, você vai logo para as ações, para ver como é que está o mercado? Não, hoje eu estou um pouco mais afastado disso, né? Eu cuido da parte financeira das empresas e algumas empresas que a gente atende que tem um nível de estruturação mais alto, a gente tem alguns investimentos em renda fixa, algo realmente só para otimizar os recursos dela. São valores que, por exemplo, estão provisionados para algum investimento que ela vai fazer mais na frente, mas que já tem esse valor, ou então algum provisionamento de algum pagamento que vai fazer no futuro, mas que esse valor ele já está presente, então a gente vai otimizando aquele valor, sabe? Entendi. Se trata mais sobre eficiência financeira do que realmente... É mais que aquele valor, ele está lá, ele tem uma data fim,
mas durante esse período ele está sendo defasado, vamos dizer assim, né? Ele poderia estar sendo otimizado. Então, dependendo do nível de estruturação da empresa, a gente consegue fazer isso também, agregar esse tipo de situação. A tua empresa está sediada aqui Aqui em Recife, né? Mas tu tem pretensão de alçar novos voos além fronteira? Portugal, por exemplo, assim, de repente... Tem muitos brasileiros lá, né? Muitos brasileiros lá. Tenho só um... É legal, eu acho que é algo que é um passo que a gente pode dar e é algo que eu imagino a gente fazendo. Mas tem algumas barreiras, né? Entender também como é que funciona questões fiscais lá, a questão bancária, né? Aqui a gente está muito acostumado a Pix, TED. Em outros países não existe. Por exemplo, o Pix é algo muito único aqui no Brasil, né? Em outros países não tem essa ferramenta. E muito legal, né, o Pix, né? Ajudou muito, né? Muito. De início, logo quando ele chegou, ele ainda faltava algumas coisas, assim, alguns né? ajustes. Em alguns bancos, você não conseguia agendar a Pix, por exemplo, você só conseguia fazer... Os bancários gostaram do Pix? Acredito que sim. Que dizem, tem uma cultura, né, que deixaram de ganhar muito por causa das transações, né, de transferência e tal. Mas o TED, ele já não... Assim, obviamente ia depender, mas o TED por si só, ele, na maioria dos bancos, eles já não cobravam nada em uma tarifa, né? Já na transição para o Pix, né? Mas a transferência normal de uma conta para outra, já tem banco que era taxa de R$11. 11, R$12, né? Mas assim, acaba que é até melhor para eles também, porque o Pix, o TED, ele funcionava de uma maneira bem diferente do Pix, né? O Pix, ele passa pelo Banco Central, e se eu não me engano, o Banco Central que faz essa transferência e tudo mais. Sim. E o TED era uma comunicação mais entre bancos mesmo. Então, eles também tinham um custo operacional de fazer aquilo acontecer, se eu não me engano. Tá? Falando de investimentos de bancos hoje, Bradesco, Itaú, né, Santander, né, é aconselhável você investir tudo em banco? Tem duas coisas nesse... Quais os produtos, assim, que... CDB, enfim. Sim. Duas situações sobre isso, tá? Vou falar a primeira. Banco, ele não é especializado em investimento, né? Em termos geral, né? Ele é produtos bancários ali. Então, empréstimo, enfim, coisas mais bancárias. Sei. Se você quiser realmente algo mais completo para investir e tudo mais, é recomendável que você procure uma corretora, tá? Até porque dentro da corretora é muito mais fácil ter profissionais lá que vão estar com um alinhamento de interesse maior com você do que o seu gerente de banco, tá? Certo. Porque o gerente de banco, ele Feito tem... seguro de carro, o corretor tal, ele vai te proporcionar a melhor cotação, Exato, não é isso? Exato. O gerente de banco ali, ele tem as metas que ele tem que bater tudo mais, o profissional, né, enfim. Já um profissional que trabalha com alguma corretora e tudo mais, geralmente ele é o profissional comissionado. Então, se você tem lucro, se você aumenta o seu capital, significa que a comissão dele vai ser maior. Sim. Então, o alinhamento de interesses é grande, sabe? Então, geralmente... Se tá bom para você, tá bom para mim também. Exato. Claro. Exato. O risco então, é muito melhor você... procurar uma corretora de seguros. E outra coisa também, a segunda coisa é que, se você for investir também, diversifique o seu capital, né? Nunca bote sua cesta de ovos nunca bote todos os seus ovos numa cesta só, né? Porque se você está exposto, por exemplo, só ao mercado bancário... Se o mercado bancário for a mal, toda a sua carteira vai a mal. Então, você escolhe e compara os pares, né? Dentro daquele próprio setor, escolhe aí o melhor, os dois melhores, compara, sei lá, Itaú com Santander e tudo mais. Certo. X no mercado de bancos, no mercado de varejo. Exato, né? Exato. Você vai ali vendo os maiores mercados e vai selecionando ali, compara o Itaú com o Santander, com o Bradesco, com o Banco Inter, e você compara ali, e às vezes até mesmo por afinidade, né? Sim, por exemplo, dependendo do celular que você usa, você comprou
você não compra de jeito nenhum celular Samsung, só compra Apple. Você só compra Apple, ama Apple, só compra Apple e tudo mais. Às vezes faz sentido você investir na Apple, por que não? Exato. Se você tem uma convicção tão grande de que acha que aquilo é tão melhor, né? Analisa o número dela, vê como é que tá e tudo mais. E às vezes faz sentido você, às vezes só por coisas que você usa e... Não, eu só uso carro Ford. Isso. Né? Então, pô, investe na Ford, talvez, né? Às vezes faz sentido. Aí você vai lá no corretor e diz, tô querendo... E aí ele vai te orientar. Ele vai te orientar. O assessor de investimento, no caso, ele não pode, né, a questão de ética, ele não pode te recomendar um ativo. Ele não pode dizer, compra Itaú. Ele não pode fazer isso. Mas ele vai te orientar ali de como você fazer essa escolha, né? Até porque investir, para mim, ele não é ele é um ato e tudo mais, mas ele é quase uma filosofia de vida, né? Como tu tá falando, assim. Às vezes, por questões de coisas que você usa no seu dia a dia, por ali só você já pode ver como você vai investir, né? Então, é basicamente isso. E na questão, assim, para quem quer começar, para quem vai começar, pronto, Paulinho ali tá querendo, ele tem uma reserva de R$1.000, já dá para fazer já alguma coisa? Dá, hoje em dia dá muito tranquilo. Hoje tem diversas corretoras que não cobram a famosa taxa de corretagem, né? Então... Essa taxa de corretagem seria a questão de atendimento? Não, a taxa de corretagem, ela trazendo para o banco, é como se fosse a taxa do TED, certo? Então, toda ordem de compra que você emite no mercado, compra ou venda, você vai pagar uma taxa de corretagem, certo? Hoje, a grande maioria das corretoras não é taxa zero de corretagem. Então, você pode negociar o quanto você quiser ali e não vai ter nenhuma taxa de corretagem, tá? A taxa de corretagem era um impeditivo para quem queria, com R$1.000 e queria diversificar a carteira. Se ele vai comprar 10 ativos, ele vai pagar 10 taxas de corretagem na compra, e quando for vender, vai pagar mais 10, se ele vender as 10 também. Então, dependendo, sei lá, vou gastar R$100 em Itaú, por exemplo. E a taxa de corretagem for R$10, significa que só para eu começar a ter lucro, ela tem que subir mais de 10%, para eu começar a ter lucro. E, na realidade, nem é 10, porque quando eu vender, vai ter mais 10, então é 20. Então, só para eu começar a ter lucro, ela tem que render 20. Então, mas hoje em dia, a maioria das corretoras tem taxa de corretagem zero. E aí você consegue comprar R$5 de ação e... Eu falei R$1.000, mas menos que isso você pode você se aventurar. Já consegue ir começando, né? E aí, como eu falei, o ideal é você diversificar. E se você não entende, está começando no mercado... Isso em qualquer segmento, varejo, agronegócio, é só fazer uma pesquisa. E também, para quem, porque não queria estar acompanhando o mercado, não queria estar estudando as empresas. Muita gente fala que, eu não tenho tempo para isso, né? Meu tempo é para a minha atividade, né? Para o meu trabalho. O resto eu dedico para o meu lazer, para minha família. E seria mais uma coisa que tá puxando meu tempo. Tem um ativo no mercado financeiro que são os fundos de investimento, né? O fundo de investimento, ele é liderado aí por um gestor de fundo, tá? Esse gestor de fundo, ele é um profissional que ele dorme e acorda vivendo o mercado. Então, ele tá ali, ele tem uma equipe de analista dentro lá do fundo dele que está analisando o mercado, está analisando tudo. Quando você vai investir em um fundo de investimento desse, tem como se fosse meio que uma cartilha dizendo qual que é a filosofia daquele fundo, o que é que ele está buscando, qual que é o que é que ele está buscando de rentabilidade e tudo mais, qual que é a filosofia de investimento, se é mais para ação, se é mais para fundo imobiliário, se é mais para ativo de renda fixa. Então, às vezes, para a pessoa que também quer delegar de fato a questão de investimento, você escolher um bom fundo de investimento e diversificar ali um fundo de investimento de renda variável, um de renda fixa, um multimercado. Você está com 3 ativos, mas que, o fundo de ação ele tem 30 ativos dentro dele, sabe? Então, você está bem diversificado e você está delegando isso para um profissional extremamente qualificado, né? Ele está, todo dia, é o trabalho dele aquilo, né? Hoje, como é uma que boa tá? Opção. Hoje já estamos aí na metade do ano, né? Como é que tá? Como é que você vê aí a expectativa para
daqui para dezembro, para quem... O mercado financeiro em si está convidativo para você fazer investimentos? Como é que você vê essa seara aí? Eu gosto de dizer que tá sempre bom, sabe? Porque da maneira que eu vejo investimentos, da maneira que eu pratico investimentos, qualquer momento é um momento, sabe? Então, se você entra hoje, mesmo que talvez, não, mas a bolsa hoje está muito alta, então a tendência é que caia, mas, se você começa hoje, tem o hábito aí, a filosofia, né, de vida e tudo mais, de todo mês estar lá investindo e tudo mais, no fim das contas não faz tanta diferença, sabe? Principalmente para quem está começando e você querer que a pessoa já comece no melhor momento possível, é um pouco irreal. Então, para quem quer começar, só começa, tenha esse hábito aí, todo mês está fazendo os aportes, dentro, obviamente, das suas limitações e das suas possibilidades, porque é aquilo, né? Vamos dizer que eu comprei uma ação hoje a R$10, no mês que vem ela está a 8, comprei a 8. Comprei uma a 10, outra a 8. Tenho 2 ações, custo total de 18. Se eu divido por 2, que é o número de ações que eu tenho, 9. Então, meu preço médio é R$9. Se você vai fazendo isso com o tempo, você está sempre corrigindo o seu preço médio. Sempre corrigindo. E no longo prazo é uma fórmula que não tem como dar muito errado, sabe? Cara, e você hoje está com 23 anos, vai fazer 24 agora, né? Em setembro. Em setembro, né? E aí, ainda dá assessoria pro teu pai, teu avô? Não, hoje não. Hoje eu só realmente só realmente trabalho na parte de BPO financeiro e a única assessoria que eu dou é essa de empresas, mas são ativos menos complexos, vamos dizer assim. Mas como é que tá vocês aqui no mercado de Recife? Como é que tá? Tá sendo muito interessante pra gente. É algo que eu já fazia desde 2019. O meu sócio também já fazia há um tempo. Ele é novo também, como você? A gente era amigo de colégio, né? Colégio, né? E aí eu tava com essa ideia desse projeto. Ele é um cara também que já estava qualificado na área, ele tem já formação na faculdade, e já também estava atuando na área. E aí ele saiu de onde ele estava trabalhando, eu estava muito com esse projeto em mente, e aí eu chamei ele para esse projeto e a gente formalizou a empresa em fevereiro agora. Então, a empresa formalizada há muito pouco tempo, assim, sabe? Com CNPJ, tudo certinho, blá, blá, blá. E a gente tá tendo uma experiência muito legal, muito legal. É desafiador porque, realmente, como eu te falei, a gente pega muitas empresas que têm um nível de estruturação muito baixo, sabe? Muito baixo. E aí, mas é muito legal trazer essa virada de chave, sabe? Porque é um desafio, né? É um desafio, porque você, querendo ou não, você tá aos olhos, né, mal visto, vamos dizer assim, pro empresário, às vezes que, né, você o cara tá dizendo o quanto de lucro que eu tenho que receber, quando que eu tenho que receber. Antes eu fazia, né? Isso. Então, é realmente uma mudança de cultura. De cultura. Exatamente. Mas que, assim, a gente tem tido frutos muito legais, sabe? Positivo, né? Muito positivos, assim. É muito gratificante estar ajudando nesse sentido, sabe? Que bom. E fala pra gente, algumas empresas que você já passasse também pela XP? Isso. Quando eu fui assessor... XP hoje é assim, a mais conhecida, né? No mercado de empresas de... a corretora mais tradicional, né? E a maior, né? E a maior. Muitas vezes isso não casa, né? Às vezes a empresa mais tradicional não é a maior, mas no caso da XP, elas são bem antigos, né? O Guilherme Benchimol fundou e tudo mais. E é uma empresa... É a maior hoje, né? Em termos de corretora de fato, né? É a maior do mercado. É a que tem mais produtos, é a que tem mais assessores vinculados, é a maior. E acredito que isso te dá um know-how muito grande, né? Na hora, em termos de currículo, de apresentação. Dá uma ajuda muito grande, porque você tem todo aquele suporte de uma marca, né? Antes de entrar na XP, a gente trabalhava com a Guide, que é uma corretora que é forte lá no Sul. Sim. Mas que aqui eu tinha que também, explicar qual que era a filosofia da Guide, explicar que a Guide era uma corretora, explicar tudo. E quando a gente teve essa mudança para XP, é algo que não precisava, né? Eu só precisava explicar as minhas coisas e tudo mais. Não precisava explicar
o que é que era a XP, porque a grande maioria das pessoas já conheciam a XP, já conhece a XP, já viu propaganda na TV da XP. Até quem é leigo, né, mas sabe que ela é relacionada àquilo, a investimentos. Exato. Exatamente. Então você tem um respaldo muito grande, um backup forte. Ô Douglas, e para quem está começando a abrir sua empresa, para quem está começando, um jovem, né, está começando aí a trilhar por esse caminho, e está nos assistindo agora, tu tens alguma dica, já para ele não começar da maneira errada, né? Porque muita gente começa de maneira errada tal, e só vai enxergar eu acho que tem duas essa dicas. conduta lá depois de 3 anos, 4 anos. Né? Depois de errar muito, né? Porque o tempo médio de uma empresa, de você perceber que ela está dando lucro, é o quê? Existe 4 anos, 5 anos, tem essa cultura, né? Geralmente, se eu não me engano, são 18 meses, alguma coisa assim. Né? Depois que ela começa a dar retorno financeiro de fato. Se eu não me engano, são 18 meses, tá? Mas você fala, então, para quem está começando a empreender. Exato, comece... Tá vendo aqui no nosso bate-papo aqui e se sentiu assim... tocado, né? Poxa, esse cara novo aí, meu irmão. Pô, que legal, velho. Sim. Eu acho que talvez começar sabendo que você não sabe de tudo, né? Acho que tem gente também, muita gente começa já sabendo isso, mas a grande maioria começa achando e fazendo as coisas de qualquer jeito. Então, comece organizado. Hoje em dia, você consegue ter uma contabilidade barata também. Então, tem aí uma contabilidade agregada no seu negócio para você pagar os impostos direitinho. Que lá na frente, às vezes... mas, pô, às vezes não dá em nada, né? Passa um tempão e não dá nada. Mas quando dá alguma coisa, acumula tudo com juros e multa. Porque, na verdade, a gente tem um sócio muito grande que é o governo, né? Então, a gente trabalha... basicamente 6, 7 meses para pagar o governo, e o resto é que, na verdade, tem essa divisão desproporcional. Mas é um mal necessário, né? Até também para você começar no regime tributário certo, sabe? Sim. Então, se você realmente for simples nacional, se sua empresa for limitada, se ela não for, se ela for outro tipo de situação, entendeu? Então, para você começar no seu regime tributário certinho, certo? Tem um contador de confiança, né? Se não conhecer alguém, procure. Isso, de fato, é uma dica boa, porque esse iniciozinho é muito conturbado, né? Você é muita coisa para resolver de uma vez só, para começar, né? Você tem que cuidar de como é que vai ser os processos internos da sua empresa, como é que vocês vão trabalhar, como é que vai ser o marketing, como é que vai ser o financeiro, como é que vai ser a questão de pagamento de imposto. Então... eu sei que é difícil, mas começa com calma, assim, sabe? Faz tudo pensadinho, tudo bonitinho. Foi a maneira que a gente fez, sabe? A gente formalizou a empresa em fevereiro, mas era algo que a gente já vinha conversando desde agosto do ano passado. Qual é o nome da empresa? É a Trust BPO Financeiro. Já tem o Instagram dele e tal? Tem. Que Eu sou horrível com rede social, mas se eu não me engano é BPO Trust, o nosso Instagram. Trust. Isso, trust é confiança em inglês, né? Confiança, Pô, legal. Cara, então assim, bicho, até para você que não é CNPJ, para você que é pessoa física, se você também quiser fazer investimento, né, tá querendo, tem uma graninha aí, tem uma poupança não, que poupança hoje não é, né, mas tem uma graninha guardada embaixo do seu colchão, que é uma coisa que também que era muito antigamente, comum, né? Até hoje em dia ainda tem. Ainda tem existe. É mesmo? Tem. Principalmente no interior, isso acontece muito. Você que guarda a sua graninha, eu já guardei dinheiro em caixa de sapato, velho. Aí você que tem sua graninha e tá querendo investir, é importante procurar uma corretora de assessoria, né? Um assessor para quem está começando, investimentos e tal. Está começando, às vezes não tem um capital tão grande, né? Ela não vai conseguir ser atendida. R$500 dá para começar? Dá. Hoje em dia, de fato, assim, não é balela, né? Que eu tô querendo vender nada. Mas hoje em dia, você tiver R$10, você consegue começar, entendeu? Qualquer valor você consegue começar, tá? Então, realmente as barreiras nesse mercado diminuíram muito.
sabe? Então é um mercado hoje em dia que está muito acessível. Como eu te falei antes, quando eu comecei, se eu não me engano, só a Clear Corretora que não tinha taxa de corretagem. Então, se eu não me engano, tá? E antes, então, todas tinham. Então, você já tinha uma barreira, né? A barreira do conhecimento e uma barreira financeira, porque, como eu te falei, não faz sentido eu gastar R$100, pagar 20 de corretagem, não faz sentido. Mas hoje em dia, as barreiras estão muito baixas. Então, realmente, na internet, hoje, tem muito conhecimento. Muito, 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 muito. Então, procure saber, estude um pouco. Saiba que a ideia não é que você fique rico investindo. Sim. É que você fique rico com o seu trabalho e todo o capital que você acumular com o seu trabalho e tudo mais, você otimize ele investindo. Então, é muito melhor do que um INSS, né? Não tem nem discussão do que é uma poupança ou de a grande maioria dos ativos bancários, né? Então, na internet hoje é tudo sem barreira nenhuma e as corretoras hoje em dia também estão sem barreira quase nenhuma. Então, é algo só realmente de você botar na sua cabeça que você vai começar a fazer aquilo, né? Que é a grande história, né? Um dia ou dia 1, né? Exatamente. Gente, é isso. Conversamos aí com Douglas Gonçalves no Instagram, @Douglas Gonçalves. Isso, com 2 S. Com 2 S no final. Você encontra aí essa figura tão jovem, mas que já sabe de muita coisa. Ó, tem muito marmanjo aí com seus 50 anos aí que está precisando dar uma conferida nesse podcast para realmente tirar seu dinheiro debaixo do colchão e fazer ele render. Aliás, a empresa dele, a Trust, BPO Financeiro, está aí disponível no mercado, tá? Se você tiver interesse em saber um pouco mais, você vai lá no Douglas Gonçalves, com 2 S no finalzinho, no Instagram, você acha, e lá vai ter no mais... No Instagram da Trust. Da Trust melhor, também, ele tá BPO assim? Trust. BPO Trust. Trust, lá no Instagram. Algumas considerações finais? Fica à vontade. Só agradecer o convite e é isso. Gente, tivemos aqui mais um episódio do nosso Pod 2Cast, agradecendo mais uma vez aí ao pessoal do Tradição Comedoria. Eduardo, um forte abraço para vocês. E é isso aí. Próxima semana, mais um episódio, trazendo mais um convidado, mais um assunto interessante no Pod 2Cast. E acompanhe a gente lá na nossa plataforma Play Hits TV, no YouTube. Faça sua inscrição, toque o sininho para você ter as novidades. Tá bom? Então, um beijo no coração, salve, salve e até a próxima.